Olá, criptomaníacos! No livro Antifrágil, Nassim Taleb comenta como a supressão da volatilidade, o ato de impedir pequenos problemas, pequenas variações, acabam tornando o sistema mais frágil. E hoje estamos vendo os Estados Unidos tentando impedir essa volatilidade, essa variação no preço do dinheiro, que a gente conhece como taxa de juros, tentando forçar a barra para colocar a taxa de juros onde ele entende ser melhor, e nesse processo enfraquecendo o próprio dólar. Dólar que está perdendo valor hoje, enquanto o ouro está ganhando valor. No livro, Nassim Taleb fala sobre o fim do Império Otomano justamente devido a esse controle, essa tentativa de suprimir a volatilidade. Isso vai causando pequenas rachaduras numa represa, que aparentemente não tem nada mudando. Você fala, não, o Império está forte. Só que quando colapsa, é de uma hora para outra. Ele desmorona de um dia para o outro. E é justamente o que a gente está vendo agora nos Estados Unidos, em diversas frentes. Não somente na tentativa de controle da taxa de juros, um sistema que era ali sustentado pela tal independência do Fed, do Banco Central Americano, mas também com controle em outros países, tentando evitar conflitos em outros países, ao invés de deixar a economia, o mercado, o mundo, os países terem essa volatilidade. O impacto disso no dólar, no ouro e também no Bitcoin será muito forte. E é importante que você tenha consciência disso para se posicionar corretamente na questão da sua vida e também dos seus investimentos. Se você curte o canal, deixa o like. Se você ainda não conhece, caiu de paraquedas aqui, meu nome é Guilherme Renó. Se inscreve aqui no canal Criptomaníacos para aprender um pouquinho mais sobre criptomoedas, principalmente o Bitcoin, e também sobre outros investimentos que a gente comenta de vez em quando. Vou começar com a notícia que está na tela. Ouro renova recorde e dólar cai, após presidente do Fed, que é o Jerome Powell, ser intimado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Estamos vendo o presidente do Banco Central Americano tomando o processo do governo dos Estados Unidos. Isso é extremamente sério. E talvez você não entenda por que o ouro subiu tanto recentemente. A gente fala, olha, por que o ouro está subindo tanto? É sempre insiders, pessoas que têm informação antes dos outros, né? Pessoas que já sabiam dessa crise que ia acontecer entre governo e Banco Central dos Estados Unidos. Isso enfraquece o dólar. E, obviamente, quando enfraquece o dólar, um dos principais candidatos a ganhar valor é o ouro, que vem ganhando valor já há alguns meses e agora continua ganhando valor. Então sempre tem alguém com informação privilegiada se posicionando no mercado antes de você. A matéria vai explicar aqui que o Donald Trump está processando o Jerome Powell porque ele gastou mais nas obras lá de reforma do prédio do Fed do que deveria. É tudo uma mentirada, é tudo um lenga-lenga, uma historinha para boi dormir, que não tem nada a ver com a realidade. A realidade é uma pressão em cima do Fed, do Banco Central, para que eles cortem a taxa de juros. Isso favorece empresas, favorece ações, favorece o mercado, impulsiona o mercado, que é o interesse do Donald Trump, também é empresário, né, entre outras coisas, e o interesse dele é fazer com que o Banco Central corte a taxa de juros. Mas o Banco Central não é independente? Então, essa independência ela está acabando, e isso é um problema sério quando falamos sobre dinheiro. Primeiro, dá uma olhada no pronunciamento que o Jerome Powell fez ontem para as redes de televisão e também para as redes sociais. Só que no Twitter tem mais de 35 milhões de pessoas sendo impactadas. Então, assim, um número absurdo para um pronunciamento de um presidente de Banco Central. Dá uma olhadinha no tom da mensagem. On Friday, the Department of Justice served the Federal Reserve with grand jury subpoenas, threatening a criminal indictment related to my testimony before the Senate Banking Committee last June. That testimony concerned, in part, a multi-year project to renovate historic Federal Reserve office buildings. I have deep respect for the rule of law and for accountability in our democracy. No one, certainly not the chair of the Federal Reserve, is above the law. But this unprecedented action should be seen in the broader context of the administration's threats and ongoing pressure. This new threat is not about my testimony last June or about the renovation of the Federal Reserve buildings. It is not about Congress's oversight role. The Fed, through testimony and other public disclosures, made every effort to keep Congress informed
about the renovation project. Those are pretexts. The threat of criminal charges is a consequence of the Federal Reserve setting interest rates based on our best assessment of what will serve the public, rather than following the preferences of the president. This is about whether the Fed will be able to continue to set interest rates based on evidence and economic conditions, or whether instead monetary policy will be directed by political pressure or intimidation. I have served at the Federal Reserve under 4 administrations, Republicans and Democrats alike. In every case, I have carried out my duties without political fear or favor, focused solely on our mandate of price stability and maximum employment. Public service sometimes requires standing firm in the face of threats. I will continue to do the job the Senate confirmed me to do, with integrity and a commitment to serving the American people. Thank you. Foram 113 anos do presidente do Banco Central desafiando o presidente americano. Porque o presidente americano tem os seus interesses e o presidente do Banco Central falava: tô nem aí, eu sou independente, não concordo, vou na direção contrária e tudo bem. Isso termina hoje. Menos de um mês após ele tomar uma decisão contrária à vontade de Donald Trump, chega esse processo. E faltam 4 meses para a troca do presidente do Banco Central. Então a mensagem do Trump é muito clara. Se o Jerome Powell, se o Banco Central americano se curva, baixa a cabeça para o Donald Trump e faz os cortes que ele está mandando, a partir de hoje, nenhum outro presidente de Banco Central dos Estados Unidos vai tomar decisão. Eles vão seguir aquilo que o presidente americano mandar. Se o Jerome Powell bater de frente com Donald Trump, ele vai ser processado, criminalizado, retirado do poder e será colocado alguém no lugar dele que concorde com aquilo que o Donald Trump quer. E da mesma forma, acabou a independência do Banco Central. Talvez esse seja o evento mais relevante da política monetária americana desde 1913. Muitas pessoas ainda não têm noção do que está acontecendo. Esse é o fim da independência do Fed. E seria ótimo se a gente removesse o Fed, removesse o Banco Central e deixasse o mercado regular o valor do dinheiro. Né? Os juros é o quê? É o preço do dinheiro. É o valor do dinheiro no tempo. Não sou nem eu que falo isso, qualquer um fala. O Banco Central do Brasil, como estão vendo aí no site do Banco Central, diz a mesma coisa. Juros são o valor do dinheiro no tempo, ou seja, funcionam como se fossem o aluguel do dinheiro. E pensem comigo, imagina se ao invés do mercado regular o valor do aluguel, existisse um banco central que definisse o valor desse aluguel. O que vocês acham que acontece? O que vocês acham de deixar o valor do aluguel na mão do governo? Vai dar problema. E isso tanto faz se é o governo dos Estados Unidos ou se é o Banco Central americano. Se existe um monopólio, alguém que vai definir o valor de alguma coisa, a força, vocês sabem que não funciona. Essa coisa deixa de funcionar, deixa de existir. Esse é o problema do monopólio. Ali nos Estados Unidos não existia meio que um governo contra o Fed. Então não era um monopólio, tinha pressão dos dois lados. Se tira o Fed e deixa na mão do governo, o problema continua. Existe um monopólio ali definindo qual é o valor do dinheiro. O valor do aluguel, no nosso exemplo. Isso não funciona. Quem deve definir o valor, seja do aluguel da sua casa ou o valor do dinheiro, é o mercado. É o mercado que define melhor essas coisas. Mas lembrem do início do vídeo, isso demanda volatilidade. É por isso que o Bitcoin, que é um dinheiro livre, que não tem banco central, que não tem governo, ele tem alta volatilidade. O Bitcoin não varia muito, e isso é necessário. É o mercado que define o valor do Bitcoin e de quanto você vai precisar para tomar um empréstimo em Bitcoin, por exemplo, num mercado descentralizado. Só que o Banco Central e o governo americano tentam impedir essa volatilidade. E isso cria fissuras no sistema. Fissuras pouco a pouco. E quando isso for rompido, quando essa represa quebrar, aí é uma avalanche. É a destruição daquele sistema, como destruiu o Império Otomano, e também pode ser a destruição do próprio Império Americano. E se o dólar agora está sofrendo com esse tipo de tensão dentro dos Estados Unidos, ele perde valor. E por outro lado, aquele ativo que é menos controlado por governos, no caso o ouro, que tradicionalmente é utilizado como uma moeda de segurança, ele sobe. Preço do ouro atinge recorde com tensões no Irã, novamente Estados Unidos tentando controlar essas tensões ao redor do mundo, isso também indica um problema à frente, e ameaça ao Fed.
Então o ouro está subindo. Novamente, o mercado ele se posiciona naquilo que sempre funcionou. Eles não estão tomando risco aqui, eles não estão tentando utilizar o que é melhor, no caso seria o Bitcoin. Eles estão utilizando a mesma ferramenta de sempre. E isso também é um erro, como a gente vai falar mais à frente. Mas vamos antes falar dessas tensões no Irã. Tem ali protestos enormes contra o governo, várias pessoas, centenas de pessoas sendo mortas por lá, e o número de manifestantes crescendo a cada dia, né? O negócio está ficando gigantesco para a derrubada de mais uma ditadura. E os Estados Unidos, mais uma vez, se metendo lá e falando, ó, se vocês matarem mais alguém, a gente vai invadir, a gente vai tentar acabar com essa violência. Então vamos voltar para o Taleb para entender o que aconteceu com o Império Otomano. Sistemas como o otomano mantinham uma estabilidade superficial ao suprimir ou mediar conflitos locais por séculos. Ao fazer isso, eles impediam que pequenas variações e conflitos naturais ocorressem e se resolvessem organicamente. Perceberam? A mesma história com o Irã, com a Venezuela, ou seja, existem conflitos locais que se resolvem naturalmente, eles podem levar um tempo, eles podem ser graves, podem ser drásticos, como a volatilidade do Bitcoin, mas eles naturalmente se resolvem. Lá no caso do Império Otomano, existia essa represa imperial, impedir que acontecessem esses pequenos conflitos. Ao evitar pequenas crises, o sistema acumula tensões invisíveis. Taleb argumenta que quando essa represa, que é o Império, eventualmente colapsa, a energia acumulada é liberada de uma só vez. O Império Otomano, ao centralizar certas funções e pacificar comunidades forçadamente, criou um sistema que não sabia lidar com a desordem sem se quebrar por completo. Te parece com algum país atualmente? Sim. Impérios agem assim e é a mesma coisa, o mesmo erro no caso aqui, que os Estados Unidos estão fazendo. Eles estão tentando evitar que a energia tenha essa volatilidade, que aconteçam os conflitos, mas isso não resolve, isso vai gerando fraturas nessa represa, a energia acumulada, que uma hora ou outra ela é liberada. Suprimir a volatilidade, no final, torna os sistemas mais frágeis. É por isso que o Bitcoin é um sistema superior. Ele permite a volatilidade, ele permite que o preço tenha uma queda de 50% ou uma alta de 50%. Isso acontece porque o mercado assim entende que é necessário e tudo bem. As coisas, um pouco mais à frente, vão se estabilizar, vão retornar à média. Seja numa queda de 50%, seja numa alta de 50%, as coisas naturalmente voltam. Agora, se existir lá um banco central impedindo o mercado de realizar transações porque caiu 10, 15, 20%, como acontece na Bolsa de Valores, mais à frente vamos ter um crash de 29, ou o crash de 2008, ou qualquer outro crash. Só que a volatilidade ainda assusta as pessoas. É por isso que elas recorrem às mesmas medidas, né? Aconteceu um problema, corre para o ouro. Poxa, mas você não sabe que os Estados Unidos confiscou o ouro dos indivíduos americanos lá atrás? Não roubaram o ouro das pessoas? Poxa, você consegue tirar teu ouro daqui e levar para outro país? Não consegue. Então por que você está usando o ouro ainda? Se o ouro já se provou uma ferramenta ineficiente para resolver esse problema? Porque as pessoas ainda confiam no Estado, ainda confiam nessa segurança do Estado. Estão acostumadas com esse mundo onde eu quero um ativo que não tenha volatilidade. Ativos têm volatilidade. Se você tentar evitar isso, você vai ter outros problemas. Por exemplo, na Venezuela, olha a matéria que saiu. Especialista do Wall Street Journal, Estados Unidos, né, descobriu que 80% da receita de petróleo da Venezuela vinha de USDT, de Tether. A pergunta é, por que a Venezuela usava o USDT, uma moeda ali pareada ao dólar americano, e não Bitcoin, que seria inconfiscável, que seria protegido de ataques externos? Pelo mesmo motivo que você evita o Bitcoin. Porque você quer estabilidade, e estabilidade é risco. E qual foi a consequência dessa escolha da Venezuela? Vamos ler a matéria. A Tether está cooperando ativamente com as autoridades dos Estados Unidos e já congelou dezenas de carteiras ligadas ao comércio de petróleo venezuelano. Está pronta para ajudar a rastrear os fundos do regime de Maduro. Ou seja, ele usou aquilo que não tem tanta volatilidade, que é o USDT, e aí bastou uma ligação do Trump para o pessoal da Tether. Pessoal da Tether, congela todas as carteiras utilizadas pelo Maduro e pela Venezuela para fazer comércio de petróleo. Acabou. Pronto. Perdeu acesso aos seus fundos. Protegeu? Esse dinheiro protegeu a Venezuela? Não.
Como o ouro também não protege você. Essa é a importância do Bitcoin. Vocês entendem como isso aqui comprova como o Bitcoin é um ativo superior a todos os outros? Isso aqui é uma comprovação para vocês. E enquanto eu falo isso, deem uma olhada no gráfico do Bitcoin contra o ouro. Está na mínima histórica. É isso mesmo. O Bitcoin nunca esteve tão desvalorizado quanto o ouro. Devido a esses eventos que a gente está vendo aí, que geram um enfraquecimento do dólar, as pessoas correram para o ouro. Não correram para o Bitcoin, correram para o ouro. E isso faz com que o Bitcoin esteja na sua mínima histórica em relação ao ouro. Mas isso não é sustentável. Isso não faz sentido lógico, como acabei de explicar para vocês. Porque o ouro, ele é confiscável. O ouro tem os mesmos problemas da moeda tradicional. Ok, menos problemas do que o dólar, mas ainda assim problemas, principalmente para você que não é um país, que não tem um exército. O teu ouro pode ser confiscado, você não consegue pegar o teu ouro no Brasil e levar para outro país, então ele é um grande problema para você, indivíduo. Problemas esses que o Bitcoin resolve. E o Bitcoin está na sua mínima histórica em relação ao ouro. Quando as coisas voltarem às médias, como eu falo, né, o mercado ele tem volatilidade, quando o Bitcoin voltar à sua média em relação ao ouro, qual o tamanho da valorização que você vai ter em dólar? Talvez quem mais esteja percebendo essas discrepâncias, essas oportunidades, seja a Strategy, a empresa do Michael Saylor, que novamente fez uma grande compra. 13.627 BTCs, ao preço de 91.500 dólares por BTC. Essa é a 12ª maior compra semanal da história da Strategy. Estão vendo aqui no gráfico, né? A maior está aqui, essa barra verde de 5,4 bilhões de dólares. Temos algumas outras relevantes, mas essa de hoje é a 12ª maior da Strategy. E notem uma alteração na tendência. A gente está vendo desde desse topo aqui, que foi em novembro de 2024, uma tendência, né, uma linha de tendência de queda nessas compras da Strategy, ou seja, cada compra tendo um valor em dólar menor. Isso encontra um fundo aqui em outubro de 25, exatamente a alta histórica do Bitcoin, e a partir dali a gente começa a ver essas barras verdes cada vez num ponto mais alto, ou seja, reverteu a tendência de queda e agora a Strategy está entrando cada vez mais pesada nessas compras de BTC. O sistema está ficando mais frágil por causa dessa tentativa de suprimir a volatilidade, os conflitos, sejam conflitos militares, sejam conflitos no valor do dinheiro. E aparentemente o Michael Saylor entendeu como esse sistema funciona. Assim como ele, eu continuo realizando compras de Bitcoin toda semana. Tá? Enquanto o preço vai aqui, ó, surfando sobre a linha branca, sobre a média de 100 semanas. Né? Você vê que em nenhum momento ela é rompida. Todas as semanas com o preço ali, ó, ela está com uma ligeira inclinação, uma subida, o preço também, pouco a pouco, vai acompanhando isso, sem descolar muito da média de 100, sem ir lá tocar na média de 50, na linha verde, próxima aos 100 mil dólares, que historicamente sempre acontece. Então, eu, assim como o Michael Saylor, enxergo isso como uma oportunidade. A moeda estatal está se tornando mais frágil, está se tornando mais controlada, mais atrelada às vontades do governo, menos atrelada à vontade do mercado. O valor do dinheiro não está sofrendo volatilidade como deveria. Não é o mercado que está definindo quanto vale o dinheiro, e sim um burocrata que tem os seus próprios interesses. Eu não quero ter esse dinheiro na carteira. Eu quero ter um dinheiro que é controlado pelo mercado. Assim como eu quero que o meu aluguel seja controlado pelo mercado e não pelo Lula, pelo Trump ou por qualquer outro parasita. Lembrando que se você quiser comprar Bitcoin sem pagar taxa alguma, utilize a Quantifury. Com o meu link da descrição ou do QR Code aqui embaixo, você tem diversas vantagens, inclusive recebe um valor em Bitcoin na sua primeira transação acima de 50 dólares. Se quiser privacidade total utilizando um P2P de confiança, utilize a Spike to Spike, mesma coisa, link na descrição com 20% de desconto para vocês. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.